Fala, Léo. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigadão aí por ter aceitado o convite. E como de costume, se apresenta aí pra galera. E aí eu já vou fazer uma pergunta inicial para tu já implementar, já incrementar na tua resposta, que é como que tu caiu, né? Dentre todas as tuas experiências, como tu caiu em Ops, quando foi teu primeiro contato e tudo mais. Beleza. Obrigado, João. Cara, gostaria de te agradecer pelo convite. Uma honra participar desse teu programa. Bom, eu sou o Léo, eu me formei pela UFRJ muitos anos atrás em design de produto. Eu fiz uma especialização logo depois em comunicação, depois um MBA em marketing, né? E desde então eu estudei bastante sobre tecnologia, enfim, e como a web veio evoluindo, né? Eu nunca deixei de trabalhar junto disso. Eu comecei a trabalhar, acho que o meu primeiro estágio foi com multimídia, né? Depois eu caí numa dessas startups na época, da grande bolha, onde eu peguei um pouquinho desse gostinho, né, de um time muito legal, coisas crescendo e depois declínio e estouro da bolha. Então eu passei por essa época ruim, e algo que a gente está passando um pouco aqui, né, no nosso atual contexto. E aí trabalhei, sei lá, com tudo que você possa imaginar, relacionado a design gráfico, design digital, animações, parcerias com agências de comunicação, publicidade, agências de tecnologia mesmo. E até que, sei lá, acho que em 2008 para 2010 eu trabalhei com uma consultoria internacional e eu fui parar no Terra Networks em São Paulo. Eu fiquei um tempo lá, também já estava com um time de experiência do usuário. Fui trabalhar, depois recebi um convite na Globo, voltei para o Rio, ainda em 2010, e aí também caí num time inicialmente de tecnologia, né? E nessa época eu estava trabalhando com front-end muito pesado, então eu fazia aqui meio um papel de um designer atuando ali mais do que product designer, eu programava também, Uhum. então era um alinhamento junto com o time de design, né? Mas fazendo todo o trabalho de front-end, resolvendo problemas ali que na época ainda não tinha gente para trabalhar, né, cara? Como é que você alinha uma solução em diferentes browsers com problemas, né? E tem que fazer aqueles hacks, aquelas coisas muito complicadas na época. Eu fiquei um tempo trabalhando com isso e depois eu fui trabalhar no time de experiência do usuário, também trabalhando com ajustes não apenas para web, né, mas aí sim começaram as aplicações mobile para tanto iOS quanto Android. Né? Então eu fazia o meio campo ali, junto do time de tecnologia e o time de desenvolvimento da experiência do usuário. Fiquei um tempo, participei de alguns projetos legais lá, como Sochi, 2014, teve também a própria o próprio projeto da Copa do Mundo, né, do Brasil, de 2014, foi muito bacana. E eu acabei saindo no final do ano para ir para Petrobras, trabalhando com aí sim, né, tecnologia muito pesado ali, né, muita pesquisa, e foi uma experiência muito legal, assim. O CEMPS tem uma estrutura enorme, assim, muito grande, né? Não deixa nada a desejar para empresas grandes do mercado privado e muito menos para empresas internacionais de grande porte, eu diria. Então, é uma estrutura muito robusta que a Petrobras tinha lá no CEMPS. É, E aí, a partir disso, eu fiquei alguns anos lá, ganhei bastante experiência com diferentes projetos na área, mais especificamente na área de óleo e gás, né? E acabei recebendo um outro convite para trabalhar numa empresa que trabalha especificamente com uma solução de monitoramento de perfuração de poços em tempo real e de como
toda aquela tecnologia, né, de real time, ali, big data e machine learning, é, podiam impactar, né, os processos de perfuração de poços profundos, por exemplo. Eu fui o terceiro ou quarto designer, né, nesse time, e até então os times que eu trabalhei eram times relativamente pequenos, né, médios para o contexto da época, sei lá, 10 designers, 12, enfim, 15, né, e aí foi no máximo isso, mas boa parte dos times que eu trabalhei eram times de 5 a 10 designers no máximo, né, trabalhava às vezes com uma dupla, isso eu tô pensando aqui na minha carreira toda. E aí, quando eu entrei para essa empresa, fui terceiro ou quarto e a coisa começou a escalar, né? Então, talvez nessa época eu tenha tido meu primeiro contato, de fato, com problemas estruturais, né? E o que a gente entende como design operations, né? Então, na época eu tinha um lead, esse lead virou coordenador, depois esse coordenador virou um gerente, né? E eu, como um dos mais experientes, né, e muito próximo ali da liderança, já com bastante experiência, né, na área de design, eu também consegui ajudar e trazer muitas provocações, né, para essa realidade. Então, quando eu saí de lá, a gente já estava com um time, sei lá, de uns 20 designers, mais ou menos, 18 para indo Mas para foi, 20 foi ali. nessa aí que teve contato com o Ops. Exatamente. E aí, estou falando 2015, foi acho que foi 2011 eu participei de um. Vamos voltar um pouco agora, né? Então, 2011 foi o primeiro congresso que eu participei, né? E aí foi no Brasil, foi o ISA, Interaction South America, que aconteceu em Belo Horizonte, né? E aí vários nomes famosos do cenário de design e experiência do usuário, né, vieram palestrar. Se eu não me engano, o Dom Norman estava nesse evento lá em Belo Horizonte. Tiveram algumas outras palestras bem interessantes também, e eu conheci muita gente, fiz muito network nessa época. Depois, enfim, por uma série de questões mais pessoais, né, acabei não podendo me ausentar muito. Enfim, tive meu primeiro filho em 2013 e tal. O mundo vira de cabeça para baixo, mas em 2015 eu consegui ir no ISA de Córdoba, na Argentina. E aí lá, cara, me impactou bastante, assim, algumas palestras, é, e algumas delas já tocavam no ponto de estrutura e processos de times de design, né? E isso foi Foi muito nesse aí que tu fez positivo. o workshop do Chris Avodi, né? Não, esse foi Não. em 2019. A gente vai chegar Ah, lá. tá, tá, Eu tá. fiz alguns workshops lá, mas eram muito mais voltados para. Eu fiz 3 workshops, se eu não me engano. Um deles era design emocional, enfim, o outro era para prototipagem rápida, e o terceiro eu não lembro agora, mas foi com o pessoal da Globan, e foi muito bacana. Acho que a palestrante, inclusive, foi a Cecília Kramer, mas eu não lembro exatamente o tema desse workshop. Mas aí em 2018 teve o primeiro workshop com o Dave Maluf, aqui no Rio de Janeiro, e, e aí, pô, tiveram assim, a estrutura do ILA, né, que aí transformou em Interaction Latin America. Aí sim, já deu um salto de estrutura, quantidade de gente, o nível de palestra, a quantidade de temas abordados. Foi muito legal, assim, foi muito bacana. O workshop do Dave Maluf foi um pouco assim, sendo muito sincero, foi um pouco abaixo das minhas expectativas. Até fiz com um outro amigo meu também que teve a mesma percepção. Mas é óbvio, né? É o primeiro contato oficial, né? Pô, o cara era um dos grandes nomes ali Uhum. e a gente tentou absorver da forma que a gente conseguiu. Mas é porque a palestra dele no ILA foi muito similar ao que ele acabou dando no workshop. Então, assim, acho que foi mais um ponto de frustração nesse sentido. Mas, voltando, Mas foi a dele ou a do Chris? Ou foi as duas que tu fez? em 2019 foi na Colômbia, né, em Medellín. Ah, Aí sim tá. eu fiz o workshop do Chris Avard, que foi muito bom. Aí realmente Uhum. foi um workshop assim, bem mais completo e muito hands-on. Assim, conheci muita gente de outros países, né? Então a interação foi muito boa, diferentes perspectivas. A maior parte, né, já eram pessoas com grande experiência na área, pessoas que já tinham cargo de liderança de alguma forma, né, seja uma liderança técnica, alguns gerentes
de outros times de design distribuídos, né? Então a gente, assim, tinha gente do Peru, tinha gente da Argentina, do Chile, né, da própria Colômbia, né? Algumas pessoas com lideranças de times de design. Então, assim, foi muito bacana perceber que estava todo mundo passando pelos mesmos, mais ou menos os mesmos Uhum. problemas, né? De crescimento acelerado, tipo, falta de referências do que estava acontecendo no cenário global, né, dos times. A gente só sabia que cada vez mais tinha-se uma demanda enorme por designers experientes, e a gente não tinha essa mão de obra. Em paralelo, durante a contratação, né, de 2017, ali, final de 2017 até 2019, já eram 2 anos, a gente tinha, já estava contratando, né, e a gente tinha muita dificuldade de achar profissionais com alguma experiência, ou pelo menos que não, assim, que tivesse o mindset de designer, né? E eu vejo essa dificuldade a gente tem aqui até hoje. Então, eu digo que Uhum. hoje eu também passo por essa dificuldade de buscar um determinado perfil é, de profissional onde a gente não consegue encontrar de fato, apesar de tantos cursos e materiais disponíveis na internet. E esse período aí, ô Léo, tu já tava lá na Liferay? Não, ainda não. Eu fui para a Life em 2021, né? Onde também foi pós-pandemia, teve todo um contexto onde eu tive um burnout, enfim, foi muito complicado. E a coisa estava já assim, saindo um pouco do controle, né? No entanto que eu acabei saindo por uma questão muito mais, uma proposta muito mais recusável do que insatisfação de fato com o time, né? Com a estrutura ali. Porque tinha todo tava muito azeitado ali, né? Assim, era um ambiente de trabalho muito bacana, uma cultura muito legal, mas sei lá, foi uma proposta meio recusável, com o contexto de você estar de saco cheio no sentido de estar muito cansado, né? Uhum. Emocionalmente estava esgotado. Então, foi bom mudar de áreas nesse sentido. Sim. Mas hoje você tá na Encora, né? É assim que se fala? Encora. Isso, em Cora, uma empresa americana também, uma estrutura bem grande, bem maior do que a Liferay até. Mas em termos de time de design, é um time mais enxuto, né? Mas também Uhum. está crescendo. Então, se a gente fizer um comparativo, né? A Itália tinha cerca de quase 20 pessoas quando eu saía. Acho que hoje está em 20 e poucas pessoas, né? Eu mantenho contato com o pessoal de lá ainda. Mas a Life, quando eu entrei, já tinha algo em torno de 40 designers. Então, a gente está falando de uma Uhum. estrutura bem maior, com times mais bem definidos, né? E aí sim com profissionais de diferentes países, por exemplo. Sim. Algo que realmente Uhum. fazia, assim, tinha muitos desafios interessantes, né? E era um primeiro momento ali que eles também estavam apostando numa pessoa dedicada a design de operações. Uhum. Ou É, operações de até, design, desculpa. até pegando esse gancho aí, eu queria entrar nesse ponto contigo. É, cara, como a pessoa de design ops pode influenciar, assim, como ela atua, né, na influência da cultura, né, das pessoas ali dentro do time de design e tal. E aí, se puder abrir um pouquinho de como foi essa experiência aí de trabalhar com times distribuídos pelo Brasil afora, pelo mundo, fuso horário diferente, trabalhava de madrugada, como é que era? Algumas vezes eu me propunha, a gente tinha uma designer no Japão, então imagina, como é que você alinha essa pessoa com o resto, né, dos outros designers. Então era bastante desafiador nesse sentido. Deixa eu voltar um pouquinho antes de falar desse contexto, né? Então, já na própria Intel, a gente já tinha um contexto que a gente tinha designers morando fora, né? Outros profissionais que interagiam com a gente e clientes também internacionais. Então, a gente tinha, por exemplo, uma questão de fuso horário, né? Que não era um fuso horário a diferença tão grande, mas variava ali entre 2 e 4 horas, né? A gente tinha pessoal no Texas, em Houston, é, e que eventualmente alguns desses designers passavam 2, 3 meses lá, voltavam, né? Então a gente já tinha que ter um alinhamento com esses nossos clientes, né? E com, obviamente, parte da equipe é, em trânsito, digamos assim, ou pelo menos depois um desses designers foi morar fora e está lá até hoje.
Então, a gente já tinha que ter uma preocupação nessa época, onde a gente teve que começar a integrar os diferentes squads, né? Então, no contexto de, vamos colocar aí, 15 a 20 designers, nós tínhamos mini squads, que era o termo que a gente chamava, né? Que eram pequenos times compostos de 2, 3, 4 designers, né? Dependendo do tipo de entrega que você fazia, junto, obviamente, com times cross, né? E esses times poderiam trabalhar em um ou mais projetos, né? E dentro desse contexto, a gente tinha, em grupos maiores, a gente tinha uma estrutura de times trabalhando para o produto, de fato, que era o core do produto, e times de delivery, né? Então, como a gente conseguia trazer essas duas realidades, né, com momentos, né, e objetivos ali relativamente diferentes, para que a gente pudesse conversar. Então, era muito importante que a gente criasse esses rituais desde o início, né? Então, toda segunda-feira a gente tinha uma reunião mais longa, onde a gente fazia esse alinhamento. É, Ao longo da semana, a gente começou a separar, né, 1 hora por dia, para que tivesse essa janela onde as pessoas poderiam entrar para discutir coisas que foram conversadas nessa primeira reunião, né, na segunda-feira. Então, tinha um espaço para delivery, um espaço para produto, né, onde você fazia um tipo de design session, por exemplo, né, você trazia a problemática para poder ser discutido, e às vezes você tinha problemas muito similares, né, de diferentes clientes, que poderiam ser resolvidos ali com uma simples conversa, né, uma discussão ali de meia hora e tal, mas que, pô, ia gerar muito menos retrabalho, né, ou menos overhead, se a gente fosse pensar que esses designers ou esses times estariam trabalhando de forma separada. Então, assim, já começou com esse entendimento de que um alinhamento e organização, né, da sua agenda semanal, atrelada a rituais, né, que fossem mais globais, vamos colocar assim, né? Então, rituais que abrangessem diferentes contextos de times e trouxesse todo mundo para o mesmo ponto, já era uma coisa legal. A gente também tentava fazer, por exemplo, mais para o final da semana, um tipo de happy hour, né? Se não fosse presencial ali, né? Porque a gente também tinha gente em São Paulo, por exemplo, né? Então, a Itália tinha o estado do Rio, tinha gente de São Paulo e tinha gente dos Estados Unidos, né? Então, a gente já tinha, assim, o time do Rio, de São Paulo e o time de fora. Então, a gente eventualmente trazia gente de São Paulo, né? As pessoas conseguiam vir para cá, mais para o Rio, porque foi o escritório que começou a crescer mais do que o de São Paulo. Já no cenário da Liferay, quando eu entrei lá, eu vi um contexto muito complicado, onde os times eles estavam trabalhando em silos, não havia uma comunicação, né? E aí, naquele contexto recente, tinha tido uma reestruturação dos próprios times de design, então tinha muita gente tinha saído pouco antes de entrar, ou meses antes, enfim. Muita gente do Brasil, então tinha um time muito experiente no Brasil que tinha meio que desfacelado por N razões, né? Você tinha gente nova na liderança, né? Então a gente, quando eu entrei, tinha um VP de design, sei lá, foi o único time que eu trabalhei até hoje que tinha um VP de design. Acho que poucos times, se a gente pensar assim, né, tirando os big techs, poucos times têm um VP de design, né? Um diretor de design, pessoas já com uma gerência sênior ali, né? E tinham times bem separados. Então, diferentemente dos mini squads que a gente tinha nessa outra empresa, na Liferay a gente tinha já bem definido times com papéis, né? Então, era um time de design de produto, um time de design de comunicação, então era produto, comunicação. A gente tinha um outro time que era meio delivery, né? Que era um time de Global Solutions, um outro time de Research, que era um time de basicamente também uma pessoa só, um time de Design Operations, que era basicamente eu como meu gerente, e, estou esquecendo uma coisa, então eram 5 times. Tinha um time de Design System, né, que era um time também que pegava alguns designers de diferentes times e tinha esse pessoal trabalhando somente para design, que na verdade não era nem só o design system, mas era chamado um design language, né? Porque Uhum. tinham 2 ou 3 design systems,
ou estruturas de linguagens visuais que a gente precisava harmonizar, que era um outro problemão também, porque a gente estava falando de trabalho legado, de times cross, com diferentes entendimentos de como aquilo deveria evoluir, pressão de engenharia de um lado, pressão do time de desenvolvimento do outro. Então, assim, ninguém se falava direito ali. Então, assim, além dos silos entre os times de design, né, porque tem diferentes contextos, você tinha um problema Uhum. grande ali com o pessoal que estava fazendo design system, que era basicamente trabalhava de mãos atadas, né? Cara, como é que você resolve isso? Então, a primeira Ô, coisa que eu Léo, fiz, e tu como equipe de ops lá, como é que mantinha essa galera unida, assim, tipo, até uma curiosidade, tu sentia muita diferença, assim, em questão de cultura das outras pessoas, assim, a forma de se comunicar, designers da Europa, lá do Japão, que tu comentou, tipo, tu sentia muita diferença, assim, tu tinha que adaptar a tua comunicação, tu tinha que ter um outro jeito de fazer as coisas, como é que era isso aí? então, eu ia falar sobre isso. Então, como é que você resolve isso, né? A primeira coisa que você precisa fazer é entender como aquilo está acontecendo. E olha que a empresa tinha já assim um RH muito estruturado, já tinha aquelas pesquisas de clima, né? Enfim, rodado a cada, sei lá, quarto semestre, pelo menos uma vez por ano, né? Então, já tinha uma abordagem que vinha do RH. A mesma coisa acontecia nessa outra empresa que eu trabalhei. Eu tinha um RH muito presente, né? E eram culturas muito fortes, assim, né? Cada uma, obviamente, com seu contexto, mas eram culturas que incentivavam a confiança, né? Assim, um trabalho proativo, incentivavam feedback, por exemplo, né? Então, assim, é muito fácil você chegar para uma pessoa e falar, pô, cara, foi bom, não foi, né? Não feedback. E isso era muito fácil. Era como assim, pô, dá para melhorar aqui, não foi muito legal ali. E as pessoas não tinham medo de se comunicar. Apesar disso, se você não tem uma liderança, e aí dentro do time de design, né, muito alinhada com o RH, você não consegue fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, chegando lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entender. Né? Eu conversei basicamente com todos os designers, fazia parte do meu onboarding, de certa forma, conhecer essas pessoas, mas eu aproveitei ainda para tentar conhecer essas pessoas, né? Não apenas aquele, oi, eu sou fulano, né, prazer e tal, mas e aí, cara, o que você tá achando? Quanto tempo você está aqui? Me conta um pouco, né? Fala para mim. Então, talvez com essa abordagem um pouco latina, né? Falar com a galera. Então, a gente tinha gente do México, Estados Unidos, né? E próprios Estados Unidos tinham pessoas que já vinham de outras culturas orientais, né? Gente na Itália, Espanha, Alemanha, assim, Japão, né? Depois entraram designers do Peru, tinha gente de Recife, né? Tinha um escritório em Recife, tinha um cara de Curitiba, um outro designer, enfim. Então, assim, já tinha gente espalhada pelo Brasil, gente espalhada pela América do Sul, ali, América Central, e aí vários outros escritórios né, em outros países. Então, assim, eu tive que tentar entender um pouco da cultura, do contexto dessas pessoas. Né? Então, algumas pessoas mais fechadas, outras, né, ali, enfim, mais sobrecarregadas, inclusive, também. Então, assim, tinha gente que estava sofrendo ali porque tinha coisa para caramba fazer e não tinha suporte, né? Então, assim, você chegou a falar com alguém? Não, não falei, não. Tipo, tô segurando aqui. Então, as pessoas reagem de forma diferente. Se você não abre esse espaço para as pessoas conversarem, as pessoas também não necessariamente elas vão Legal. falar, por mais que a cultura seja uma cultura, sabe, inclusiva e de Uhum. respeito, enfim, com vários pontos do que a gente entende que é uma cultura moderna, né? Vamos colocar assim. Então, assim, como é que você resolve isso? Fizemos um survey. Então, assim, foi um survey muito bem estruturado, fiz com o meu gerente na época, ele me deu super apoio, a gente validou isso, fizemos um teste internamente, rodamos com né, 3 ou 4 designers ali, de diferentes contextos e de experiência. Ajustamos o que a gente teve que ajustar, né? Era um questionário longo, você perdia Uhum. 10 a 15 minutos para fazer isso, mas era super importante. Rodamos isso aí durante um mês e meio, estamos rodando e tal. E quando a gente recebeu as respostas, aí você vê que o buraco era bem, bem grande. E, de novo, estamos falando de um time estruturado, um time que já tem alguns anos, né? Assim, pô,
com rituais que já existiam, né? Mas a coisa não funcionava, porque, sei lá, por causa das mudanças que aconteceram na Uhum. liderança, porque muita gente sênior tinha saído, né? E o Brasil era uma referência nesse sentido. É, então, assim, através das respostas que nós conseguimos, né, de forma muito qualitativa, e a gente tentou fazer aquilo de uma forma que minimizasse qualquer tipo de viés, que as pessoas se sentissem à vontade, né? Então, mesclando perguntas do tipo, numa escala, né, de tipo muito bom e muito ruim, né, como é Uhum. que você entende essa situação? E aí logo depois uma pergunta aberta. Você tem como dar mais detalhes sobre isso? Fica à vontade para partilhar. Então, assim, para cada pergunta que a gente tinha lá, tinha uma pergunta aberta, e a gente dava esse espaço para a pessoa poder evoluir. E olha, a gente teve muita coisa aberta. Então, assim, em termos de questões qualitativas, foi impressionante a riqueza de detalhes que a gente conseguiu pegar, que eram mascaradas com essas pesquisas de clima, né, Sim, que eram sim, a parte sim. feita por RH e já tinha sido feito, inclusive, dentro é, do, 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 da vertical, né, de design. Era um Sim. departamento. Sim. Né? Então, isso, Léo, desculpa te cortar, mas essa pergunta ela era anônima? a gente, então, a gente colocou que elas seriam fechadas, a gente não iria abrir e que as pessoas teriam confiança de que só o time de operações iria ver isso. Então, na verdade, a gente sabia de quem era o e-mail, a gente sabia que era a pessoa que Ah, tinha tá. respondido, mas isso ficou uma coisa bem assim, a gente não foi bem anônima, a gente não queria que fosse anônima, a gente queria entender de que Sim, áreas que eram aquilo ali. sim. É difícil, É né? É difícil. difícil, mas a maior parte das pessoas conseguiu. A gente entendeu ali, a gente via, pô, né? A gente sabia que eram as pessoas, mas quando a gente foi apresentar isso, a gente não citou nomes, obviamente Sim, não citou sim, áreas, sim. a gente tentou fazer uma coisa muito mais geral, o que foi muito bom, né? Porque, de novo, a gente estava Mas, lidando com mas culturas a diferentes. liderança tinha acesso também, né? Era você e a liderança. Não, era Ah, basicamente eu e o ah, meu tá. líder direto, que Beleza. depois eram as pessoas mais experientes, né? Eu já estava lá, enfim, há quase 10 anos, Não, né? beleza, beleza, beleza. Nem o VP teve acesso a isso, pra você ter uma ideia. Entendi. Assim, a gente não abriu mesmo. Foi uma coisa assim de tipo confiança no time de operações. Uhum. Legal, legal. Eu Óbvio, até perguntei isso depois. porque isso é bem sensível mesmo, cara. Às vezes a galera não se sente confortável de responder e tal. Por isso que eu te fiz essa pergunta aí. Então, hoje na minha empresa, essa pesquisa é feita a cada quarter, né? E é feita de forma anônima. E é uma decisão e tudo bem, Uhum. tá? Eu acho que tudo bem e a gente recebe de qualquer forma boas respostas. Mas dessa forma que foi feita, eu acho que funcionou, as pessoas tiveram confiança e eu acho que deu tudo certo no final. Agora, para fazer isso tudo, né, e a gente também entender o que precisava ser feito, por exemplo, a gente esbarrou em problemas. Então, como é que era feito o acompanhamento, né, de tantos designers que a gente tinha uma, sei lá, estagiária que foi contratada como designer júnior. Então, designers mais júniores e plenos ali. A gente tinha um gap ali, né, entre alguns designers sêniores e a liderança que estava distribuída. Então, a gente tinha um contexto de muitos gerentes, ou principals, né, que depois viraram gerentes, tendo que cuidar de muita gente. Essa conta não estava batendo, por exemplo. Ao mesmo tempo, tinha-se uma dificuldade de contratação, como a gente já tinha falado antes. Né? Então, a gente tem contratação errada, por exemplo. Né? Eu já que eu entrei, entrou um outro designer mais experiente, e tal, mas enfim, não se adaptou naquele contexto de tecnologia. Um cara bom tecnicamente, né? Mas além do contexto de tecnologia, não se adaptou por termos de cultura, né? Uhum. Enfim, valores, enfim. E isso é ruim, né? Porque você perde tempo, você perde Exato. recursos. E depois a gente teve que realinhar esses novos designers para perfis com menos experiência e a gente teve que tentar elevar um pouco ali a barra, né, no critério de escolha e Uhum. conseguimos muita gente. Se não foi no Brasil, a gente conseguiu contratar, por exemplo, em Lima, no Peru, 3 designers entre júniores e plenos e, pô, foram ótimos, assim, sabe? Isso Deram um aqui. resultado muito bom, assim, em pouco tempo. Depois tiveram mais designers no México sendo contratados, né, já com perfil pleno, mais sênior. Pô, gente muito boa. Depois contratamos mais dois.
2 ou 3 designers no Recife mesmo. Então, assim, também, bom, conseguimos, assim, bons profissionais, sabe, que também se ajustaram muito bem à cultura. E quando abriam as vagas, ô Léo, ele eram direcionadas para locais específicos ou era aberto, assim? Tinha direcionamento, né? Hum. Então, assim, uma mesma vaga poderia ser publicada no Brasil, né? Ou na América do Sul, de forma remota. E essa mesma vaga, às vezes, ela era publicada, sei lá, na Espanha, por exemplo, né? Em Madrid. Saquei, saquei, Quem contratasse primeiro fechava a vaga no outro lugar. Então, assim, às vezes saquei. você tinha uma duplicidade de vagas espelho para você poder tentar pegar talentos em diferentes regiões, né? Uhum, É claro, mas muito mais difícil nessa época você contratar gente nos Estados Unidos por questões salariais e demanda alta. Então, foi mais fácil contratar na América do Sul, por exemplo, né? América Central e na Europa. Talvez até estrategicamente falando, por questões de valores também, né? É muito uhum, mais barato sim. você contratar em outros países, até mesmo na Europa, do que nos Estados Unidos, né? Uhum. Porque, enfim, E, e, legislação. e, e você, como Ops, era o responsável por todo esse onboarding da galera? Como é que era? Eu ajudei a refazer, a fazer um revamp no onboard. Então, assim, quando eu cheguei, eu recebi um onboard que eu achei legal, mas podia ter Uhum. sido muito melhor. Então, assim, você já entra com aquele olhar de tipo, cara, me surpreende, né? Sim, E eu sim. tinha altas expectativas e boa parte delas foram, assim, respondidas, né? Mas como é que a gente pode melhorar? Então, eu já tinha um material que era um material razoavelmente tímido, ele dava muito trabalho porque ele não era componentizado, era um trabalho era um onboarding que às vezes era muito direcionado. Tinha um onboarding da Espanha, um onboarding do Brasil, que eles não se falavam muito bem, né? Ou as pessoas em momentos diferentes fizeram aquilo, não atualizaram. Então, como a gente faz um onboard que a gente começa a ter referência e faz de forma global? Peguei exemplos na Meta, Google, né, empresas grandes que faziam excelentes onboards, pesquisei um material muito legal e a gente conseguiu fazer algo tipo pensar, cara, na verdade o onboard não acontece no primeiro dia, o onboard acontece Uhum. no momento que você tem a seleção do currículo e primeira entrevista, por exemplo, né? Então, Sim, desde com esse certeza. momento, você já começa a ter o contato com aquela pessoa. Então, a gente pensou o seguinte, olha, a gente tem aqui, como a gente pensa na experiência do designer, né? Então, eu acho que era algo que foi muito bem recebido, era assim, olha, essa pessoa que a gente está entrevistando em algum momento, ela pode ser selecionada, né? Então, como a gente já começa a pensar que tudo isso aqui tem que ser muito legal desde esse momento, né? Onde ela vai receber uma proposta e tem que estar alinhado com o RH, né? Então, a gente alinhou... então, o RH tem uma abordagem de trazer Uhum. um profissional, mas muito mais pelo processo que ele precisa ter dentro da empresa de forma global. E como a gente faz esse onboarding dentro do departamento de design, ou dentro do time de design, para que ele se sinta realmente bem recebido. Então, uma das ideias foi criar o buddy, né, a figura do buddy, especificamente para o designer que está entrando. Então, você pegava Uhum. uma pessoa que tinha uma experiência cultural muito forte, que poderia ser esse ponto focal de cultura, e de falar, cara, você pode chegar e falar oi, pessoal, em vez de falar boa tarde, pessoal, por exemplo. Né? Então, você pode chegar e pedir ajuda para uma pessoa, que essa pessoa vai Uhum. estar disposta a te ajudar, né? Ela vai tirar um tempo, se não naquele momento, né? Em algum momento, ela vai te trazer e vai tirar suas dúvidas. E uma pessoa que era um buddy técnico, né? Era um buddy que, cara, qualquer coisa que você precise tirar em termos de ferramentas, processos de trabalho, né? O que está acontecendo, né? Como é que se resolve um pepino e tal, aquele cara ponto focal. É claro, tem o gerente, tem o líder, né? Direto ali, e design operations ficava como uma segunda rede ali, né? De apoio para qualquer outra coisa que esses buddies e nem o seu líder conseguisse resolver de forma imediata. Responde suas perguntas, a gente está no caminho certo. Respondeu sim. Show de Eu bola. acho É, que cara, era muito. não, Falei, não, falei. pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu tô falando, é porque eu falando dessa forma parece que a coisa era simples, né? Mas como você alinha também pô, com o RH, de mostrar que aquele e-mail, né, que a gente chamava de pré-onboarding, né? Então a gente tentava Uhum. fazer
15 a 20 dias ali antes do cara. Tipo, a gente sabia que esse cara tinha aceitado a proposta da RH, né? Então a gente já tinha uma data de início, que às vezes era menos de 15 dias, mas a gente tinha mais ou menos uns 20 dias, né? Para que a gente pudesse organizar. Então a gente alinhava com. Ah, essa pessoa vai ser o gerente, ela vai entrar tal dia, vai entrar em tal escritório, vai estar remoto, não vai estar híbrido, Uhum. enfim. Né, a gente tentava entender todo esse contexto. Então alinhava com a parte de compras, poxa, já comprou o equipamento, qual o equipamento que foi aprovado pelo gerente. A gente tentava também trazer uma certa isonomia, né? Bom, se a gente aqui está na América do Sul e a gente vai estar dando novos computadores, né? Um novo MacBook zerado, com mouse, com monitor 4K, cara, essa outra pessoa também vai receber da mesma forma, sabe? Uhum. É claro, as legislações mudam do Brasil para para a problemática que a gente tem, né, de outros países na América Latina, é totalmente diferente da legislação dos Estados Unidos, da Europa e por aí vai. Então a gente tinha que ter uma conversa que, enfim, vira infinita, né, uma conversa infinita de como você alinha essas necessidades. Né? Então tem que alinhar com o time de compras, alinhar com o time de TI, se não vai chegar a tempo, porque, sei lá, não teve budget, então tem alguma máquina antiga, né, que foi já revisada e tá boa para a gente enviar. Kit de onboarding, que é o kit da empresa, mas a gente fazia questão de, tipo, o que, que a gente pode também agregar? Então, sei lá, vai botar um livro, né, enfim, que tem a ver com design, vai botar alguma outra coisa. Não, não perdendo esse time, né? Então a gente tinha até 5 e-mails, né? Que eram esses e-mails de pré-onboarding, onde, tipo, o primeiro era, pô, feliz que você aceitou trabalhar com a gente, seja bem-vindo, Uhum. apresentava o time. No segundo, a gente falava sobre, esse aqui é o seu gestor. Então era como se o gestor estivesse falando com essa pessoa e contando uma curiosidade, estou trazendo a pessoa, pô, conta uma curiosidade sobre você. Então, essa conversa começava a acontecer dias antes do primeiro dia, que era um momento de muita ansiedade, né? De tipo, novidades, Sim, sim. né? E isso conseguia meio que trazer a pessoa para um laço mais próximo, dizendo: olha, se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Esse aqui é meu telefone, esse aqui é meu e-mail, sei lá, coisas do tipo, né? É, E e qual as era o pessoas, tempo médio disso aí tudo, ô Léo? Tipo, como assim? finalizou até todo esse job aí. Não, peraí, deixa eu reformular. Na verdade, quando a pessoa entra, qual é o tempo médio dela de onboarding, de todas as Então, reuniões, ver documento e tal? no início a gente tinha um documento, isso foi durante um tempo, a gente estava tentando reformular isso, mas era um documento de Word, Google Docs, na verdade, né? Onde você tinha, assim, uns to-dos, né? Você tinha uns checkpoints ali que você tinha que fazer aquilo no seu tempo. No meu caso, Uhum. foi, sei lá, 1 ou 2 semanas, né? Mas a gente viu que era muito pouco para a quantidade de coisas que você tem que fazer, porque você tem que entender sobre a empresa, né? E eu acho que a partir do momento que você trabalha com empresas é, com algum pé nos Estados Unidos, você tem uma série de questões legais, né? Então você tem que fazer treinamento de tecnológico, treinamento de LGPD, treinamento anti, como é que fala? Enfim, anti-hacker, né? Treinamento de Hum, segurança digital, você tem que fazer uma série de coisas. Então, você tem que entender como a empresa trabalha e, ao mesmo tempo, você tem que entender como o departamento, como o time de design trabalha e quais são os objetivos do seu papel, né? Então, assim, voltando para a documentação ali que a gente criou, né? Aí foi um documento parrudo que a gente fez no Figma, trazendo todas as diferentes fontes de informação e apresentando a pessoa. A gente criou uns avatares, né? É, com, com a cara das pessoas, estão humanizando muito desse documento, né? Trazendo informações sobre a pessoa. A gente entendia que, pô, essa pessoa morava, sei lá, Cidade do México, ou em Lima, né? A gente trazia uma foto de Lima, então tentava personalizar isso de acordo com esse, com esse novo profissional e trazer informações do departamento de design, né? De tudo que era esperado dele. Então a gente já alinhava a expectativa desde o primeiro momento, trazer informações sobre todos os times de design, sobre as pessoas que trabalhavam, onde que elas estavam, qual era a nacionalidade delas, né? Qual era o fuso horário, as informações das ferramentas, dos rituais, né? A nível global, a nível de time, a nível regional, por exemplo, a nível individual, ou até mesmo os rituais que eram mais voltados
a parte de liderança, por exemplo, né? Management. Então, assim, a gente tentava explicar isso tudo no Beabá, vários slides. Não era uma pessoa só que participava desse onboard, né? Então, quando a gente falava de onboard do design, geralmente tinha alguém de Ops, e aí depois esse time de Ops não era só eu, né? Eu comigo mesmo, mas veio uma outra pessoa trabalhar comigo, que trabalhava no outro time de design, então estava fazendo uma transição. É, Tinha uma pessoa que era o gerente dessa pessoa e alguém que poderia ser uma pessoa de RH ou uma pessoa do próprio time, né, para recepcionar. Então isso ficava muito sempre é, muito assim, era um board muito coletivo, né, muito interessante desse ponto de vista. Ainda sobre o board, a gente começou a ampliar, né, de 1 ou 2 semanas ali para um mês, e era o mínimo. Né? Então a gente tentava distribuir a quantidade, porque uma das reclamações era a quantidade de informações que você precisava ler Uhum. ou, né, absorver. E era muita coisa, era muito pesado. Né? Porque dependendo do teu nível de experiência, você já entrava no fogo. Você já entrava tendo que já participar de reuniões com o cliente, demandas que estavam represadas por N motivos, né? Então, trabalhava-se com o Gira, metodologia Agile, né? Scrum. Cara, você já entrava no ritmo ali, tinha ticket pra caramba. Você olhava Já os tem o backlogs dos clássico. times, você olhava os backlogs do time, cara, era bastante coisa, né? Então, eu acho que, de novo, né, para empresas onde você tem já, sei lá, vou chutar aqui, vou falar que já é um time pequeno para médio, entre 20 e 50 pessoas ali, você já tem muitas responsabilidades, muitas demandas. Voltando àquela parte da pesquisa, né, cara? Reclamações, trilhas de carreira. Qual é o critério que é usado para promoção ou para evolução? O que eu preciso fazer para eu evoluir, sair de onde eu tô? Então, muita gente lá, cara, simplesmente sendo mal avaliada ou não sendo avaliada como ela gostaria, porque ela nem sabia o que ela precisava fazer. Então, assim, e olha que a gente, de novo, tinha todo um wiki, tinha Confluence, que era bastante coisa, tinha um site próprio do time, que já existia e existe até hoje. Então, assim, tinha quais eram os conceitos, né, de design, né, assim, quais eram os princípios de design, pô, tinha muita coisa legal estruturada, né, como é que a gente deve se portar, como é que a gente contribui com a comunidade, enfim, tudo isso, assuntos muito importantes que, que seja você trabalhando sozinho, né, ou trabalhando em dupla, ou qualquer tipo de organização, é importante você pensar, né, cara, o que eu estou aprendendo e o que eu posso, de certa forma, trazer para a comunidade de volta, né? Porque é algo que, assim, muitas pessoas não fazem, né? E eu acho que a nossa profissão requer muito isso, né? Como eu compartilho experiências ou parte do que eu aprendi e eu devolvo para a comunidade, né? Obviamente, muita gente hoje tá na ADP List, né? Tira um tempo para fazer mentoria externa, o que é muito legal e eu acho sensacional esse tipo de solução, mas ao mesmo tempo, como você abre portas para chamar pessoas para falar para o seu time, né, para o seu contexto, e como você também se dispõe a estar ali para fazer eventos para que você possa mostrar um pouco do que está sendo feito dentro do seu time. E eu acho que isso é super enriquecedor. Né? Boa, boa. Show de bola. Cara, e aí, já indo pra finaleira, eu queria trazer um tema antes da pergunta final que eu faço para todos os convidados aqui. Que a gente até tava conversando no background aí, no Ah, backstage, né? backstage. No background. Tô lá no CSS. Hein? É, sobre a questão até tu citou um artigo e tal, sobre o futuro, né, do design management indo para Ops, né? Queria que tu desse tua opinião sobre isso. Tá, não vou lembrar agora o título, não vou lembrar a autora, mas em algum momento a gente coloca isso aí com um complemento. Mas o que eu pude entender um pouco é que a gente tem um problema, né? Isso foi até conversando com um outro colega de profissão, talvez 1 ou 2 semanas atrás.
onde a gente estava chegando à conclusão que é o seguinte, cara, pensa há 10 anos atrás, você tinha, sei lá, pouquíssimos times de design estruturados, e a gente está Uhum. falando de design dentro do contexto de user experience, né? Estamos falando dessa virada de 2010 até 2020, onde você tinha muita gente migrando de área, e eu, de 2007, né, para 2010, foi um dos que migrou entre aspas, né, mas trabalhei muito com design de produtos digitais, mas com outro contexto. Trabalhei com design gráfico, trabalhei com consultoria, trabalhei com muitas outras áreas antes de fato ficar focado em UX, né? Então, você já tinha um shortage, né? Você já tinha uma limitação, né? Por amostragem de pessoas que sabiam como a área de tecnologia trabalhava, entendiam de interface de fato, né? Seja design visual, e entendiam de, sei lá, design voltado para o ser humano, seja ele voltado para o usuário de fato, o que quer que seja, né? Mas que entendia disso tudo e conseguia fazer tudo dentro de uma dinâmica que funcionasse. Muita gente que migrou não entendia, sei lá, de como a web funcionava, de como, né, aplicativos mobile funcionavam. Então você precisa, mas é importante que você entenda como a evolução tecnológica impacta nas suas soluções, ou como é viável ou não o que você está propondo ser desenvolvido, né? E é claro, isso tem sido muito difundido através da Teresa Torres, do Matt Kagan, né? Que é o pessoal de produto, de fato, engenharia que migrou para produto, que no mundo ideal trabalha de forma harmoniosa com design e engenharia, né? Mas se a gente pensar que já tinha pouquíssima gente preparada, tinha pouquíssimo sênior, né? Dada a demanda de mercado. E esses times bombaram a partir de 2018, 19, 20, 21, 22, né? A gente está falando de 5 anos aí de uma demanda absurda por designers, onde você começou a ter distorções absurdas. Onde, sei lá, você tinha o sênior, cara, peguei vários, assim, tipo, o cara assim, estagiário 1 ano, mais 6 meses virou júnior. Cara, com 2 anos ele tava com sênior, é sério. Assim, olha, eu analisei centenas e centenas de currículos, eu fiz, sei lá, muito, participei de muitas entrevistas e eu vi muita coisa errada, assim, do ponto de vista de que as pessoas, enfim, do ser humano um pouco, né? Mas assim, cara, as pessoas tentavam vender algo que elas simplesmente não conseguiam entregar, né? Então, sei lá, o meu gerente, que é um grande amigo meu, né? Ele tinha um teste muito bacana que a gente fazia, em muitos casos, que era um teste agnóstico, mas que a gente tentava entender se aquela pessoa ela tinha uma facilidade ou um mindset de designer, né? Ou se ela estava preparada para trabalhar com design de fato. E esquece o Uhum. X, né? É assim, cara, dado o cenário tal, como é que você resolve isso? Pá, pá, pá. E a pessoa podia resolver de qualquer maneira. Olha, o que teve de gente com experiência que não conseguia fazer aquilo era assustador. João, era assustador. E eu pedi depois até licença e trouxe isso hoje para a Encora, e a gente tem aplicado e a gente tem pego. Assim, a gente está em dúvida, se não conseguir responder aquilo, vai ter problema em desenvolver. Uhum. E aí, Entendi. diferente de você estar analisando esse desafio, por exemplo, para pessoas menos experientes. Ainda assim, dá para conseguir pegar pessoas que estão migrando, né, de outras áreas, fazendo outros cursos. Não, porque eu fiz curso tal, fiz. Não tem preparo, estão seguindo receita de bolo, né? E a coisa não funciona. Voltando ao ponto original, quero dizer que se a gente tinha 100 times, né, e a gente tem algumas centenas de times que se escalou, a gente não tem liderança preparada para isso, para esses 100 times. Então, os times que tinham medo dos designers passaram a ter 20, 30, 50. Times que tinham 30, 40 passaram a ter 100, 200, 300 times. A gente conhece um monte de empresas aqui no Brasil, né, esses unicórnios, enfim, que chegaram a ter centenas de designers trabalhando. Cara, você não tem centenas, ou pelo menos proporcionalmente, você não tem esse número de lideranças Uhum. com experiência para cuidar desses designers. E as pessoas que hoje, né, muitos aí com, sei lá, designers plenos, sêniores, enfim, com cargos que talvez não digam respeito a
o seu amadurecimento de fato como profissional ao longo da sua carreira. Uhum. Então, assim, mas dá para julgar com relação ao tempo de carreira? Beleza, é questionável. Mas, via de regra, né, e a gente pensa, a gente já falou sobre isso em outros papéis, tem certas atuações, né, dentro do design que você precisa ter experiência, como, por exemplo, design ops. É muito Sim, difícil você ter sim, uma pessoa com muito pouca experiência que vai cair bem e, sabe, e performar bem. Pode sim. existir, e Sim. legal, né? É, Super. até aquele ponto, acho que em todos os bootcamps lá É, que teve, a gente entrava nesse ponto, né? Até a última gravação que eu tive com o Davi, aí eu questionei sobre isso, né? Se existe Design Ops Júnior, né? é. Mas, Entra então, nesse mas só ponto. para a gente também não falar muito sobre isso que a gente já falou outras vezes, mas a sua pergunta é assim, eu acho que o ponto é, a gente não tem lideranças bem formadas, não tem a quantidade de Uhum, gente que deveria ter para dar dando suporte para todos esses profissionais que entraram na área e que estão querendo, de alguma forma, crescer. Como você faz esse nivelamento? Eu não sei. Como você mantém essa galera motivada? Eu também, a gente sabe, mas nesse cenário é muito difícil você realmente ter uma solução. uhum, Isso me preocupa bastante, porque a gente está fazendo errado, eu digo a gente enquanto comunidade, né? A gente está entregando errado, a gente está cometendo muitos erros e a gente não está fazendo o nosso trabalho que a gente deveria estar fazendo, que é justamente esse trabalho de evangelização, né? E aí, quando eu falo de evangelização, saindo um pouco do clichê, cara, como que a gente está mostrando o resultado para essas empresas, né? Como a uhum, gente está mostrando que os nossos processos, sejam eles quais forem, né, de acordo com o teu contexto, eles são necessários por N motivos para justamente ajudar né, nessa, nessa visibilidade do valor, né, enfim, dos resultados ali que a gente deveria entregar. Então, acho que a gente está numa situação um pouco complexa. E aí, Léo, pegando até esse ponto aí, até já pra encerrar, mas se conecta com isso que tu falou agora sobre experiência e tal, o que que tu dá de conselho, assim, pra galera? Principalmente pro pessoal que quer aprender mais sobre Ops, talvez esteja querendo migrar, que conselho tu dá, assim? Eu não quero ser polêmico. Não, fica à vontade a Eu, falar eu tudo. acho que a primeira coisa é escolham bem, né? Sejam criteriosos no que vocês vão investir seu dinheiro. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que tem bons cursos, boas pessoas atrás desses cursos. Acho que são poucos a nível nacional. Eu diria que a maior parte é muito caça-níquel e, infelizmente, para a própria postura desses cursos que são extremamente caros, né? Se você espremer, se você pega a ementa, cara, não dá 25%, dá metade do que eles vendem, o que é uma pena. Assim, outro dia eu fui perguntar, esse curso que é bom e tal. Aí foram uns cursos de UI. E aí eu Uhum, peguei lá 3, 4 cursos que são especialistas, que prometem que você vai sair muito bem formado. E eu comecei a pegar a ementa de cada um deles e falei, cara, bullshit, bullshit, bullshit. Isso aqui é interessante, bullshit, bullshit. E aí você fala assim, cara, o cara quer vender UI, ele quer vender um curso de especialização sem falar do básico, do design, sabe? De uhum, tipo, cara, por que que você tem estética? Por que que é importante estudar semiótica? Por que que é importante estudar Gestalt? E por aí vai, sabe? Hierarquia uhum, visual, estilos. Cara, você não tem nada disso. Se você não estuda isso, como é que você vai projetar uma UI boa? Você vai copiar as UIs? E basicamente os cursos são aprenda componentização, aprenda por que você uhum. tem que usar esses elementos. Cara, você está querendo Faça receitas de bolo, isso auto-layout, não como vai fazer funcionar. auto-layout. Não vai funcionar. No, assim, o meu ponto é, você está ensinando ferramenta, você está ensinando as pessoas copiarem e falarem que, Uhum, beleza, então eu tenho esses elementos, eu posso fazer um quebra-cabeça com eles. Não funciona dessa maneira. E, assim, você não vai resolver problemas do mundo real. De fato. Porque as pessoas estão aprendendo a seguir padrões. Né? Elas não estão aprendendo a pensar de forma crítica, nem muito menos criar uma base uhum, que não tem jeito. Design está atrelado à arte. Design está atrelado a uma série de outras disciplinas, como psicologia, né? Enfim, psicanálise, comunicação. Cara,
Se você não entender disso, você não está entendendo do que você está fazendo. Porque seja uma interface visual, seja qualquer outro tipo de interface, o serviço que você vai projetar, ele está atrelado a um business, a uma pessoa, a um problema, e, sabe? Então, assim, eu falei filosofia aqui muito de novo, mas é isso. É, Os fundamentos, né, cara? E atrás dos fundamentos. É importante exatamente. uma Eu base. acho que é atrás dos fundamentos, mas principalmente deixar de seguir as receitas de bolo, sabe? Beleza, existem processos, confia no processo e tal, mas, cara, confia no que você está aprendendo. Porque você Uhum. não está aprendendo para o outro, é para você, né? Então, eu acho muito importante. Não são nesses cursos rápidos. Eu acho que entre, né, cursos muito caros e tal, cara, compra meia dúzia de livros, seja autodidata, pegue experiência com outras pessoas, vá, sei lá, atrás de bons mentores e Uhum. bota mão na massa. Assim, você tem que errar muito para poder aprender. Isso, na verdade, é um ciclo da vida, né? A gente cai, levanta, para cair de novo e falar, putz, agora eu aprendi como é que cai. Sim, sim. É, cara, Né? a melhor formação é a experiência, né? Tanto que esse é um dos pontos lá de quando eu desenvolvi a ementa lá do Bootcamp de Ops, de primeiro despertar a mentalidade nas pessoas, mentalidade de Ops, o que que é aquilo, e não entregar receita de bolo, mas simplesmente a pessoa sair dali meio que minimamente preparada para ela desenhar os próprios processos, né? Mas só complementando a tua resposta, isso não é um problema só da nossa área, viu? Engenharia também é assim, cara. O que tem de engenheiro novos aí, que, cara, não sabe CSS, JavaScript, vai, estuda React e nem sabe que existe uma fundação lá antes disso tudo, né? Ixi, front-end que não sabe CSS, então tem um monte, né? Mas enfim, É, já que a gente entrou em polêmicas aí. não, beleza, não é, mas é porque eu acho que a área de UX, de alguma forma, e aí de novo, né, a gente tem que falar, cara, área de design que trabalha com user experience, né, a gente Uhum. tá, de novo, backstage, né, a gente sequestrou esse termo, tem um artigo muito legal que fala sobre isso, né, que o designer sequestrou o termo UX, e, cara, que nós somos apenas nós trabalhando com experiência. A gente trabalha com engenharia, trabalha com Exato. produto, trabalha com outras áreas que também são corresponsáveis, são tão responsáveis quanto as Com nossas certeza. soluções ou a nossa atuação. E acho que outro ponto, voltando ao que você tinha perguntado, né, dicas, eu estou fazendo uma mentoria, que é basicamente uma consultoria, para uma empresa onde tem um designer que migrou recentemente é, e que precisava, né, de um apoio técnico para que ele pudesse evoluir. E, cara, eu tô fazendo isso já há alguns meses e tá sendo uma experiência sensacional. Eu tô me virando, assim, acordando mais cedo, enfim, dormindo mais tarde, mas é algo que eu tô vendo resultados, sabe? Então, Uhum. assim, me sentindo o Senhor Miyagi com Daniel San, sabe? Ali no... assim, o quanto eu consigo trazer, né, e provocar para que a pessoa corra Uhum. atrás, leia, pesquise, faça algo que eu peça e a pessoa vai errar, ela vai acertar e eu vou falar, cara, tá tudo errado, faz de novo, sabe? Mas tendo critérios, obviamente, né, documentando isso tudo. Então, a documentação de processo é algo extremamente importante para que a gente possa não apenas ter tudo muito alinhado dentro dos times, né, mas que o próprio designer ele consiga comunicar bem as suas decisões e alinhar isso tudo com o seu time, né? Seja o seu cliente, enfim, os outros stakeholders que estão participando daquela problemática. Enfim, acho que é isso. Escolham bem onde vocês vão investir o dinheiro de vocês com muito critério. Boa, boa, show de bola. Inclusive, até pegando esse gancho aí, eu faço o convite para quem está nos ouvindo a participar da próxima turma aqui. No momento que a gente está gravando aqui, vai ter uma nova turma de Ops. Inclusive, tu fez parte aí das três primeiras bootcamps aí como mentor, né? Foi bem bacana. Cara, pô, brigadão aí de novo. Acho que o papo foi super rico. Espero que o pessoal tenha aguentado aí até até o final, né? Cara, com certeza a gente vai se ver mais vezes aí. Brigadão. Cara, foi um prazer. Sempre tem muita coisa, né, pra gente falar e eu peço desculpa se em algum momento eu me perdi ali. Fui muito detalhista em algumas áreas.
passei batido por outras, mas a gente não ensaiou isso aqui, né? Real life. É verdade. Não, e se deixar, o cara fica falando por horas também. Sempre vai ter alguma coisa, né? Isso é fato. Show de bola, cara. Valeuzão, então. Obrigado, João, cara. Foi um prazer falar aqui, dividir um pouquinho da minha experiência contigo. Espero que a gente possa ajudar de alguma forma nessa comunidade. E, cara, parabéns aí pela tua iniciativa também. Sucesso em 2023 para os seus bootcamps e conta comigo no que você precisar. Show. Sucesso pra nós, pra todo mundo aí também. Boa. Valeu.